CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, sejam bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro e ficamos felizes com a presença de vocês aqui. Muito obrigado. O nosso propósito, o maior propósito aqui da Casa Espírita, está no nosso documento, como é que é o nome lá, nossa Constituição? O Estatuto é a divulgação doutrinária. É o artigo 1º. Então, nós transmitimos as nossas reuniões públicas, os nossos estudos, para divulgar a doutrina espírita. E em nossa casa, além das reuniões públicas, temos os estudos que vocês sabem. Todos os dias estudamos, de segunda a segunda, inclusive sábados e domingo. Às 8 horas da manhã, todos os dias iniciamos aqui, abrimos a nossa casa, estudando as obras fundamentais ou obras básicas e as obras doutrinárias. Além das obras básicas, desde a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, também estudamos as obras do Chico, estamos estudando aquela série do André Luiz, as obras da Dona Ivone, as obras, tem mais obras, de Leon Denis. Então, nós temos no nosso site toda a programação. Pedimos que consultem o site www.centroespiritaaltivopanfiro.com. É bom para a gente que vocês consultem o site, porque quanto mais consultar o site, a página vem para frente. Quando colocam ali Centro Espírita, aparece logo a nossa casa. E isso é bom para a divulgação da doutrina espírita. Hoje, então, temos aqui a presença da nossa amiga Deusa Nogueira, irmã e amiga de muitos anos, e vai fazer a nossa reunião pública, a nossa palestra. A Conceição irá comentar o Evangelho. Vamos então iniciar a nossa página de harmonização, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho, aqui melhorou? A nossa página de harmonização é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ficará a cargo durante o espaço da nossa irmã Conceição comentar. Então, nós vamos ler a página, vamos fazer a prece, em seguida, ler um pedaço pequeno aqui do estudo a ser feito, que é o capítulo 9 do Livro dos Médiuns, o item 132, lugares mal assombrados. Eu tenho até medo de assombração, Deus. Cuidado com o que você vai falar para eu não ficar com medo. Lugares mal assombrados. Então vamos ao Evangelho. É o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o item 5, o item 6, 7, 8 e 9. Eu vou ler apenas o item 5, que é uma passagem de João, no capítulo 3, de 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo, que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando eu te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? João 3, como dissemos. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita e hoje o livro dos médiuns. Rogamos as suas bênçãos e a sua proteção, a tua inspiração e a permissão para invocarmos em teu nome o diretor da nossa casa, Altivo Panfiro, com a coluna de espíritos que sustentam o SEAP, a nossa casa de amor. Rogamos a inspiração de Allan Kardec, de Leon Denis, nossos mestres, que codificou e deu continuidade à nossa doutrina. Que seja então em nome desses irmãos, Senhor, que seja em nome do amor que vibra em nossa casa, que seja em nome do nosso amor, minha querida. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, desse amor imenso, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Bom, antes de passar a palavra para a Deusa, eu vou ler apenas um item aqui, uma pergunta, e vamos passar para ela. É o capítulo 9 do Livro dos Médiuns, Lugares Mal Assombrados, item 132. As manifestações espontâneas que se têm produzido em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em dar mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a origem da crença nos lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas às perguntas feitas sobre este assunto. Aí vem a primeira pergunta: os espíritos apegam-se somente às pessoas ou também às coisas? Aí eu vou passar para a Deusa, ela que sabe responder. Kardec é que sabe e ela vai falar aqui sobre a resposta de Kardec. Até 10 para as 11. Se passar um pouquinho, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa bem aproveitar essa manhã, que é muito bom começarmos o dia numa atividade boa, né? E numa atividade que vai nos esclarecer. E o que é o Livro dos Médiuns, gente? É o esclarecimento para a nossa vida do dia a dia. Às vezes, parece alguém falar assim, não tem nada a ver, né? Esse livro é só para quem é médium. E a gente às vezes acha que quem é médium é quem tem o trique-trique, né? É quem tem aquela esquisitice. Mas, na verdade, o Livro dos Médiuns está escrito logo na folha de rosto. É o guia dos médiuns e dos evocadores. A gente pode considerar, e vai ser falado mais tarde aqui, que médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos. Quando fala em influência dos espíritos, Kardec não fala em influência dos espíritos desencarnados, não.
é sofrer influência. A gente sofre influência, não sofre? Estamos no supermercado. Aí o locutor fala, né? Olha, o tomate baixou para R$2, né? Aproveita a oferta. Pois é, né? Algumas pessoas até regalam o olho que o tomate está muito caro. Aí daqui a pouco vai aquele monte de pessoas lá pro local que tem o tomate para comprar. Isso é ser influenciado. Isso é ser influenciado, mas é espírito, é um encarnado. Mas é alguém que influencia e a gente sofre influência. Então a doutrina espírita, ela vem nos tirar aquela noção de alma do outro mundo, de fantasmas, né? O que eles falam no primeiro capítulo que a gente estudou aqui? Existem espíritos ou há espíritos? Então a doutrina nos diz que os espíritos são as almas dos homens. Então hoje, alguns de nós estão usando o corpo. Amanhã, embora a gente não queira, né? Alguém fala, Deus me livre e me guarde, mas o corpo vai chegar uma hora que não vai dar pra gente ficar mais nele. Aí a gente sai do corpo, vira o quê? Não vira nada. A gente vai continuar sendo espírito, só que sem esse corpo físico, usando um outro corpinho, né? Que é o corpo, é o perispírito, que a gente já tem. Essa questão do perispírito, ela é tão séria que a gente sonha, não sonha? A gente dorme e sonha. Tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Mas, na verdade, e aí a psiquiatria falando, todos nós sonhamos. Se a gente não sonhasse, a gente enlouqueceria. Então, o sonho tem a ver com uma atividade mental, uma atividade do sistema que interfere no sistema nervoso, né? E a gente espírita fala, é uma atividade espiritual. Ah, mas eu não lembro de nada. Não lembra de nada, porque em alguns de nós, o próprio organismo não registra essa lembrança, e em outros de nós, tem a questão da nossa educação. A gente, quando levanta, já pensa logo que está 5 minutos atrasado. Aí levanta, né? Aí vai para a higiene, vai cuidar das questões do dia a dia, vai correr para pegar uma condução para o trabalho, e a gente não para. Entre os indígenas, há um hábito muito interessante, que as criaturas, quando acordam, elas não fazem nada, elas vão lá para conversar com o pajé. E o pajé reúne todo mundo num círculo. E aí cada um vai falar do sonho que teve. Né? Sonhei com o quê? E ali fica o pajé, que na verdade é um médium, né? Ele é um médium. E ele começa a ouvir os relatos dos sonhos. E nos relatos dos sonhos, ele tem a orientação dos espíritos para aquela tribo. Olha que interessante. Aí, a partir dali, contaram os sonhos, né? Aí vai cada um comer a sua mandioca, né? Vai comer lá a sua raiz, vai ter o seu café da manhã, vai ter a sua higiene, vai ter o seu cuidado. E a gente não tem isso, né? A gente vive numa inquietação muito grande. Eu tenho conversado um pouquinho sobre isso, quando a gente vê Emmanuel a nos orientar, né, através de Chico, a própria Joana de Ângeles, que a gente ganharia muito, gente, se a gente conseguisse se levantar meia hora mais cedo, 15 minutos mais cedo, e fazer uma leitura do Evangelho. Não precisa ser o Evangelho todo, não. Um trechinho pequenininho, conforme o Newton leu ali pra gente. Lê um trechinho pequenininho. Pensa sobre aquilo, né? Traz Jesus para próximo da gente e faz uma prece. Ah, dormir 15 minutos menos. Mas isso vai dar uma qualidade no nosso dia. Porque muitas vezes o nosso dia começa como uma administração de uma grande confusão. A gente já começa a pensar, já estou atrasado, eu começo a fazer, eu começo a correr. E essa correria toda não é, na verdade, produtividade. Muitas vezes é perturbação, que aí eu esqueço uma coisa. E aí já começo eu a fazer o quê? Aquilo que os protestantes chamam de murmurar. E a gente chama de queixa, né? Está vendo? Se eu não tivesse que trabalhar tanto, e o ônibus, e isso e aquilo, eu descobri uma forma de chegar até aqui, né? Eu chego da Tijuca, Tijuca é longe, né? Então, eu descobri assim, que se eu fosse
até o Nova América, o Shopping Nova América, né? Um dos shoppings aqui do Rio, Dom Castilho, e ali pegasse um ônibus, eu chegaria bem. Só que a primeira vez que eu vi, pelo aplicativo lá que ensina a gente a chegar, falava que tinha lá o tempo que chegava. Só que quando eu cheguei estava uma confusão, porque naquele dia foi o dia de atraso de ônibus, tudo isso, e aí eu cheguei aqui, né? Mas cheguei assim, 10 para as 10. E a gente aprendeu com o próprio altivo que isso não é tão bom, né? É bom chegar antes. Aí você sabe de uma coisa? Já que eu acordo cedo mesmo, adiantaria algumas coisas mais cedo e sair de casa às 7 horas. Aí cheguei aqui 9h02, mas com tranquilidade. Aí cheguei, conversei. Então isso é ganho de vida, a gente é ganho de qualidade. A gente consegue se sintonizar com a espiritualidade e ir bem. E aí alguém fala assim, mas o que tem isso a ver com lugares mais mal assombrados? Olha só, todos nós somos médiuns, porque eu comecei falando da influência. E comecei até falando da influência no supermercado, né? Alguém fala alguma coisa, eu vou, né? Alguém conversa alguma coisa, eu vou. Liga o celular, dependendo da primeira mensagem do dia, e tem gente que tem as notícias do bairro, as notícias de grupos, da família, isso interfere na gente. E aí, interfere não só nas pessoas de carne, nos encarnados que eu atraio, mas também das companhias espirituais que eu trago para junto de mim. Por isso que é muito sério, gente. A gente acorda ouvindo aquele crime. E aí o nosso pensamento nem sempre é rogando a Jesus, rogando a Maria de Nazaré, rogando aos bons espíritos que ampare aquele que agrediu. Quase sempre a nossa posição é de raiva em relação àquele que tem. E esse sentimento de raiva vai fazer o quê? Com que a gente atraia as companhias dele, ou gente que vai dar mais raiva a gente, ou gente que fala assim, está se metendo nisso por quê? O que isso tem a ver com a sua vida? E aí a gente cria inimizades assim de graça, né? Porque a nossa posição, enquanto espírito, não é de julgadores, é de aprendizes. Todos nós estamos aprendendo, gente. Às vezes vocês veem a gente aqui fazendo estudo e tem a ilusão assim, fulano sabe. A gente está aprendendo uns com os outros. E aprende com a experiência, e aprende de onde a gente nem pensa que vai nos dar um aprendizado, um ensinamento. Então, os espíritos vêm. E aí a primeira pergunta de Kardec é, os espíritos se apegam às pessoas ou às coisas? Então, quando falo em lugares mal assombrados, um dos pontos sérios para a gente pensar é apego. Que a gente não tem, né? Aqui do CEAP ninguém tem apego a nada, né? Não tem a minha panela, a minha frigideira, pois é, né? O meu lugarzinho no sofá, que eu sento, né? A minha roupinha, o meu livro, meu. A gente tem mesmo. O que caracteriza a gente enquanto espíritos imperfeitos é o apego às coisas materiais. A gente tem apego às coisas materiais, ou às vezes até situações, ciúmes, né? A gente tem isso. Então os espíritos vão se apegar a pessoas ou às coisas. Às vezes a pessoa é desapegada de coisas, né? Mas é apegada a pessoas. Meu filho, meu marido, minha esposa, né? Meu amigo. Tem gente até que não gosta que o amigo se dê com outras pessoas. Fala assim, mas é meu amigo, como é que vai dar com ele? E, gente, olha só a incoerência, né? Aí, eu sou amiga da Conceição. Eu sou amiga da Conceição, há muito tempo, né? Da Conceição. Aí, sou amiga da Conceição. Aí, eu, de repente, criei uma confusão com alguém lá, né? E esse alguém que eu queria a confusão, a Conceição é amiga. Aí eu falo assim, puxa vida, como é que pode? Conceição é minha amiga, se dá com fulano? Observa só. O problema foi meu com fulano, não foi da Conceição. Aí eu começo a ficar com ciúme, porque eu quero que a Conceição seja só minha amiga. Olha só, isso é apego, gente. Isso é apego.
Vamos ver se Jesus fez isso. Entre os discípulos a gente tem que estudar muito, por isso que a gente estuda, gente. Entre os discípulos, só naquele quadro que foi pintado lá pela igreja, que a gente vê todo mundo bonitinho, bonzinho. Não era não. Entre eles havia lá, né? Aquelas questões da convivência, né? Quem é o maior? Quem é o maior? Eu acho que é Pedro, né? Porque Jesus foi na casa dele, não, mas eu acho que Judas não tá mal na conta dele, não, porque quem cuida do dinheiro. Não, mas eu acho que Tiago e João ficam sempre juntos. Então a gente tem essas tricazinhas entre nós, né? Que é ainda alguma coisa para ser compreendido. E a doutrina nos coloca dentro do nosso estágio evolutivo, nós ainda não temos o amor perfeito, o amor de Jesus, ainda não temos. Para a gente não ficar achando assim, puxa vida, né? Mas acontece que fulano é espírita e teve problema, a gente tem problemas sim. E o plano espiritual fala, tem uma parte de uma poesia de Maria Dolores, que ela diz assim, ó, também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exame de amor e paz. Olha só. Então, Maria Dolores é um espírito, está no plano espiritual e ela diz que também tem problemas. Um outro aspecto, eu estou falando de apego, hein? Meimei, a nossa Meimei é lindíssima, casada com Arnaldo Rocha. E nós conhecemos Arnaldo Rocha, né? Ele desencarnou há poucos anos, mas nós conhecemos assim, no movimento espírita. E ele, gente, até hoje, quer dizer, até aquela data, muito tempo, ele era apaixonado por Meimei, que não seria, né? E ele falava nela, as lágrimas corriam. Embora ele fosse casado, né? Casou, teve filhos, mas a esposa dele, né? Falava assim, eu tenho certeza que eu sou a segunda. Ela tinha certeza disso, né? Ela também era espírita, né? Eu tenho certeza que eu sou a segunda, porque o grande amor da vida de Arnaldo Rocha foi Meimei. E ela também, é claro, gostava e gosta muito dele, né? E aí chegou um momento que a nossa Meimei vai a Emmanuel e fala assim, Emmanuel, eu vou fazer um pedido aos espíritos responsáveis pela reencarnação para reencarnar junto ao Arnaldo. Não na condição de esposa, que é impossível, né? Mas pelo menos na condição de filha. E aí Emmanuel vira para ela e fala assim, quer dizer que a senhora inspirou tantos trabalhos, a formação de tantas creches, de tantos lares, tanto trabalho, para agora, por uma simples questão de ciúmes, querer reencarnar. Porque aí o Arnaldo já estava casado, entendeu? Querer reencarnar, né? Pois a senhora fique sabendo, e quando o espírito chama a gente de senhor e senhora, o negócio está sério, né? Mas a senhora fique sabendo que pelos seus méritos, pelo seu trabalho, com certeza a senhora conseguirá reencarnar. Mas o seu requerimento vai sair com o primeiro não, que é o meu. E aí ela olhou para ele e falou assim, desisto desse, né? E nunca mais ela falou nisso. É só para pensar, gente, que a gente às vezes fantasia a espiritualidade. E a gente tem que ter muito cuidado no nosso meio mesmo. Pela falta de estudo, a pessoa fica pensando que desencarnou, virou outro, né? Virou um anjo, virou isso, virou aquilo. Que, assim, a palavra do guia, do espírito, é infalível. E olha que ele nos chama de irmãos. É infalível? Não, gente. Está todo mundo caminhando, todo mundo evoluindo, todo mundo estudando, todo mundo se esforçando para oferecer o melhor. A gente só sabe que esses irmãos que a gente chama de irmãos mais velhos, né? Por seguirem Jesus e o Evangelho, eles têm uma segurança maior. Podem errar? Pode, mas não é o erro querendo nos atrapalhar, nos ajudar, nos confundir, não é isso, porque eles já seguem Jesus, eles já têm Jesus como meta, né? E entre nós, a dificuldade ainda existe a dificuldade entre nós. Então, meus amigos,
quando se fala em apego, o apego é o problema da convivência. O apego é o grande problema da convivência. E aí ele fala, os espíritos, eles se apegam mais a pessoas ou às coisas? E aí vai depender. Se eu tenho aquele meu lugar no sofá, que fico muito aborrecido quando alguém usa, né? Se eu tenho lá meu copo e eu fico aborrecido quando alguém coloca, vou falar da questão doméstica, tá? Porque a gente que gosta de cozinhar é uma coisa danada, né? Aquela minha panela de doce, né? Que é uma panela mais cara e tudo isso, e a colher de pau que eu só faço doce, né? Aí alguém chega lá, claro que não sabe, aí vai fazer um salgado, pronto, mexeu na minha colher de pau. Imagina! E fica olhando o outro assim, tá vendo? Mexeu, né? Acho que é de propósito só pra estragar meu doce. Olha como é que começa a situação. Isso é apego, gente. E esse meu sentimento que eu tenho enquanto encarnado, quando eu largo o corpo, não muda assim logo, não. Eu vou desencarnar e vou ficar olhando as minhas coisas. Como é que estão as minhas coisas, né? Quem é que está usando as minhas coisas? Por isso é que a gente aprende na doutrina e a gente tem essa experiência no encontro de Jesus. A gente aprendeu muito com o nosso amado Gabina, né? Você conheceu Gabina, né? Aprendeu muito nisso. A gente tem as coisas organizadas. Então, é uma das coisas que a gente tem, não se assuste, a pasta da morte. Onde é que tem isso, né? Lá em casa tem, né? A gente fez isso, é muito tranquilo. A primeira coisa, não tem um seguro lá, alguma coisa funeral, tem isso, né? É o que fica na frente. Por quê? É o primeiro lugar que vai ter que ligar. Pra ir ver, pra providenciar as coisas. Pra quê, gente? Pra não ficar aquele tumulto. E agora, como é que eu faço? Onde que eu vou? O que que eu faço? Tem que saber disso, gente. Pra não causar problema pro outro e nem pra gente mesmo. A partir daí, tem alguma coisa, tem alguma senha, deixa ali escrito, sabe por quê? Porque aí eu desencarno, e aí tem lá o cartão do banco, da coisa toda, eu fico assim, fulano, desencarno hoje, o dinheiro já estava depositado, né? Aí vou querer que algum médium dê conta daquilo e o médium não vai dar conta daquilo. Porque se vier na cabeça dele um número, ele vai assim, eu estou perturbado, deixa eu rezar, né? Que bobagem é essa? Então a nossa organização vai auxiliar o nosso desapego. Outros devem saber aonde estão as coisas. Então, se tem uma colher de doce, de pau, a gente tem essas canetas agora que escreve rápido, né? Então você escreve lá, doces, salgados, escreve isso lá, todo mundo. Se eu tenho uma esponja para só lavar copos, escreve lá, copos. Que aí ninguém vai botar na gordura. Percebemos, gente? Facilita a nossa vida e facilita a vida do outro. Organização, né? É importante para isso. Mas nem, e aí vamos colocar, Dr. Herman, esse espírito querido nosso, ele fala que o principal problema nosso é desorganização. Ele fala sobre isso. Tanto que tem algumas mensagens que as pessoas escreviam, eu não consigo, né? Eu não consigo dar conta da tarefa mediúnica, eu não consigo estudar, e tem isso, e tem aquilo. O que ele escrevia? Organizem-se. Aí a pessoa vinha para mostrar a mensagem, olha só, escrevi para os espíritos e falaram isso, eu falei, mas é exatamente isso. Organizem-se. Porque se eu organizar, outra pessoa na minha falta vai dar conta daquilo. Se eu tenho a não organização, na minha falta, eu vou ficar agoniado porque ninguém vai dar conta. E aí o espírito fica apegado naquilo. Fica apegado naquilo. As pessoas ou fica apegado a coisas, né? Minha casa. E agora, o que vai ser da minha casa? Vão invadir, vão deixar? E aquilo que eu deixei escondido, como é que vai ser? Percebemos, gente? Então... o Newton sabe disso, Conceição sabe disso, que algumas pessoas assim, tudo a Deus apõe Jesusinho. Gente, mas o Evangelho é o recurso pra gente. Se Jesus não tivesse desapegado, deixando o ensinamento para as pessoas, hoje a gente não teria o Evangelho. Nenhum de nós teria o Evangelho. Porque estava só na cabeça dele, era só ele que fazia, que sabia, não. Ele esperou, ele espalhou.
E aí os companheiros foram assumindo, a ponto de Paulo de Tarso, que não viveu com Jesus, foi esse grande divulgador da doutrina. Olha que beleza, gente. Então, mas aí o espírito inferior se apega? Se apega. Se apega a pessoas e se apega às coisas, né? E aí, os mais desmaterializados não. Deixou, morreu, ficou, deixou, vou para frente. Não se apega. Aí ele coloca assim, eles têm lugares de predileção? Já viu para onde Kardec quer ir, né? Se ficar pegado lá o lugar, vai depender dele. Vai depender da cabeça dele. Se ele é muito apegado ao corpo, e aí é muito bom a dona Ivone do Amaral Pereira falar isso, muito apegado ao corpo, eu não estou falando cuidadoso com o corpo não, tá, gente? Tomar banho, tomar remédio, né? Nos cuidar, isso aí faz parte da nossa gratidão a Deus pela oportunidade do corpo. Não é isso não. Mas tem gente que tem uma fissura pelo corpo, né? Então ele está apegado ao corpo. Só que o corpo vai perdendo a validade. E aí o corpo morre. E aí muitos, aí a obra da dona Ivone Pereira maravilhosa dizendo, se mantém apegado àquele corpo até na decomposição. E muitos até ficam nos cemitérios. É assombrado? Não, porque ali que está o tesouro, Jesus falou. Que onde tiver nosso coração, estará o nosso tesouro. Se o meu coração está ligado àquilo, o meu tesouro vai estar ligado àquela situação. Então a criatura fica pegada à questão do lado do cemitério, o tempo todo. E aí vira o quê? Assombração. Assombração para quem? Para médium, né? Que vai perceber, porque quem percebe é médium. Teve uma situação de um sepultamento que a gente foi, né? E aí eu estava dentro da capela e o Weber saiu e andou por uma daquelas alamedas, né? E saiu assim andando. Daqui a pouco ele viu um espírito que falou assim, está procurando o quê? Aí ele voltou, né? Eu falei assim, o que houve? Heber é meu marido. Aí ele voltou assim, aí eu falei assim, ele falou assim, pois é, eu estava andando ali, né? Aí o espírito virou para mim, está procurando o quê? Perdeu alguma coisa aqui? Observa só, era um espírito apegado àquela questão do túmulo, né? Tem isso, gente. Apegado ao túmulo, apegado àquele espaço. Antes era na casa, naquele momento é o túmulo. Há pessoas, algumas pessoas que vivem isso e chegam até a casa espírita e graças a Deus na casa espírita tem nossas caixinhas de prece e radiação. Porque a pessoa desencarna e a pessoa continua a sentir o outro dentro de casa. E eu lembro muito do nosso Gilson, né? O Gilson Lima, que ele falava assim, a pessoa não cria uma outra referência, volta para casa. E é por isso, meus queridos, que a casa espírita é referência para a gente. É isso. Eu tenho que colocar na minha cabeça que quando eu desencarnar, a minha casa lá vai ficar para quem tiver material, não preciso mais daquilo. Eu vou precisar de quê quando eu desencarnar? Da acolhida da casa espírita, né? Daqueles que me conhecem. Não adianta também eu começar a pensar, me perdoe isso, tem gente no movimento espírita que fica aborrecido quando eu falo isso, mas é uma conclusão que eu tenho pelo estudo. Não adianta pensar que eu vou para Nosso Lar, para Alvorada Nova, não faz isso não, gente. Nos primeiros momentos, a nossa referência ainda é material. E aí, vamos dizer, né, o grupo aqui, todo mundo sabe chegar ao CEAP. Ou a pé, ou de ônibus, ou do jeito que vai, tem. Então a gente cria uma amizade. Não é aqui que os espíritos nos atendem através do passe, através da água fluidificada, através da orientação. Então é o ponto de referência. Quando eu desencarnar, eu vou para lá. E aí eu vou contar um fato. Naquele momento, o trabalho de evangelização, lá na obra social Antônio de Aquino, né, chamada Malé, muito complicado, porque não tinha a estrutura que tem hoje. Hoje tem uma estrutura muito boa, mas naquele momento era difícil, né? Tinha até banheiros que se usava e botava uma mesinha, uma tabuinha, né? E colocava aquele plástico xadrezinho e ali juntava 3, 4 crianças para evangelizar. E as crianças muito agitadas, com muitas dificuldades mesmo.
E aí, uma das pessoas da evangelização foi perguntar ao doutor Erma, o que a gente está fazendo de errado nessa agitação? Eu assim, não está errado não, é assim mesmo e continuem a trabalhar. E as pessoas continuaram. No dia 2 de novembro, através do nosso altivo, nosso querido altivo Panfiro, começa uma mensagem assim, lá no meio, né? Porque naquele momento nós tínhamos muitas mensagens no dia de finado, porque ele era um médium extremamente flexível, né? E aí começa assim, oi tios, chamou atenção, né? Que mensagem espírita começar assim, comunicação, oi tios. Eu estava atravessando a estrada quando de repente uma porção de gente juntou. E eu juntei para ver também. Aí eu vi, eu estava em pé, mas eu estava deitado lá. E aí quando eu vi, fiquei olhando, eu lembrei que a tia da evangelização tinha dito que quando a gente morre é assim. E eu saí correndo lá para a obra social. E chegando lá, Antônio de Aquino me recebeu. Olha só, gente. Mas por que ele foi para a obra social? Porque ele tinha aprendido, né? Na evangelização. Se ele não tivesse aprendido, ele ia ficar o quê? Desesperado, igual o filme Ghost, né? Desesperado, ou então ele iria para casa causar uma perturbação lá para a mãe, para quem estava lá. Então essa questão do apego é muito séria e a questão do esclarecimento também. Então eu vou ter preferência por lugares dependendo do como eu estou. Né? Se eu sou ligado a bebidas, né, a farra, tudo isso, eu vou desencarnando para o lugar da bebida, no lugar da farra. Por isso que tem gente que se sente mal quando entra no botequim. Porque ali no botequim pode só ter 2 pessoas sentadas na mesa, mas à volta, ó, tá cheio de gente. E cheio de gente que fala assim, bebe mais mesmo, né? Pra usar, e aí André Luiz fala isso, a pessoa é como se fosse um caneco, eles chamam disso. É como se fosse um caneco. E a pessoa bebe, se endivida, porque o espírito não vai pagar a conta, né? Não vai pagar a conta, vai pagar a conta da pessoa. Fica mal, porque aí chega no trabalho, muitas vezes perde o trabalho, né? Perde a oportunidade em função daquele vício, porque o espírito está ali usando. Por quê? Durante a encarnação, ele era pegado àquele hábito, quando desencarna, continua no apego. É isso que Kardec vem dizendo aqui, né? Aí ele diz, o apego à localidade, né? As ruínas têm qualquer fundamento, que a pessoa às vezes acha assim, lugares de ruína, espíritos ficam ali? Podem ficar, ou não, né? Ele vem trazendo aqui, pode ficar ou não. Mas aí tem uma coisa muito interessante, que aí no livro dos médiuns, o altivo sempre gostou, né? Que trabalhasse assim, quem é médium tem alguma experiência, né? E isso aqui é a prática da nossa vida. Por exemplo, vou trazer um exemplo. Havia uma amiga, não posso falar o nome, né? Não tenho autorização dela para o nome, mas posso contar o fato. Ela morava no Valqueire, Vila Valqueire, não bairro. Em uma casa muito grande, né? Às vezes a casa é maior do que a nossa necessidade, né? Uma casa imensa. E ela era toda ajeitadinha. É uma amiga, eu posso até falar o nome porque tem tanta Regina, né? Que foi uma amiga nossa lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, né? E aí ela e o Flávio, né? Uma casa muito grande, tudo isso. E ela era professora de geografia, toda organizadinha. Então, a casa bonita, arrumada, tudo isso. E ela tinha uma sala. Nessa sala, uma mesa grande, com 12 cadeiras, sabe? No estilo inglês, né? E aquela cristaleira, né? Com aquelas louças azuis inglesas, tudo isso, né? E tá lá a sala fechada, sabe? Mas aí você chega com visita, a pessoa foi mostrar a casa, né? E foi mostrando. Quando chegou naquela sala, que ela abriu a porta, novamente o marido, tá? O marido parou e falou assim, epa,
Ela falou assim, é a sala de jantar. Mas aí o que acontece? Ele falou assim, vocês usam essa sala? Não, a gente acaba jantando na copa, né? Quando vem a gente acaba usando ali a copa perto da cozinha. Aí ele falou assim, nem pode usar porque ele via todas as cadeiras ocupadas. Olha só, não seria uma casa mal assombrada? E aí, a partir daquela experiência, a gente aprendeu não ter cômodos na casa sem uso. Se você tem lá, a casa tem, não sei, 2 banheiros, né? Mas eu só uso esse. Não, se tem 2, usa aquele banheiro também, aquele outro. Né? Vai lá e anda. Por quê? Quando a gente anda, a gente faz circular o fluido. A gente ajuda a circular a energia. Quando aquilo ali ficar parado, gente, alguém vai usar. E aí não vai dar vontade da gente entrar naquele lugar. Mas peraí, eu tenho que pensar. Se eu sou encarnado, né? Quem paga o imposto sou eu, quem paga a luz sou eu, quem paga a água sou eu. Eu tenho que usufruir daquele espaço. Percebemos, gente? Quando a gente fala que o estudo é prática para a nossa vida, que às vezes sem querer, né? Não, eu vou deixar esse canto aqui limpinho. Aí aqui ninguém usa não, usa daqui para cá. Ué, se tem é para usar. Isso é apego. Sabe aquela questão, e aí muitos de nós temos isso, né? Tem aquela louça que você usa lá no dia a dia, né? Tem aquela outra, não, essa daqui eu não uso não, guardada. Tudo bem que você não vai nem usar no dia a dia, muitas vezes. Mas aí, naquele domingo, né? Em que você vai tomar um café da manhã, ou naquele dia que você faz um café da manhã mais caprichadinho, com mais calma, né? Ou um almoço, tira uma daquelas louças e usa. Aprende a usar. Não deixa a coisa sem usar em casa não, gente. E eu li ali a questão da solidariedade, né? Às vezes roupa, a gente tem aquela roupa lá, não, isso aqui eu vou guardar para quando eu emagrecer, ou para quando... Gente, deixa lá, né? Quando emagrecer, para comemorar, vai numa lojinha, compra uma roupa nova. Desfaz aquilo que não usa. Vamos começar a desapegar, porque aquilo que não serve para a gente, serve para alguém. Essa lei de solidariedade, porque esse apego nosso vai ser ruim para a nossa vida espiritual. Eu vou ficar muito preocupado quem é que está usando aquele meu vestido, roupa de casamento, né? As pessoas que casam na igreja católica, tem aquela roupa toda, né? Aí a pessoa guarda o vestido de casamento lá. Carlos Drummond de Andrade tem até um texto, né? Que é vestido de noiva. É uma coisa muito interessante. Aquilo fica lá guardado. Para quem? Porque se casar de novo, não vai ser aquele, né? Porque eu acho que o marido novo não vai querer, né? Aí, né? Vai lembrar o defunto que foi, né? O outro que foi. Então, para que aquilo? Mas tem mocinhas, tem pessoas que gostam e que podem usar aquilo. Nós tínhamos, né, a nossa querida Neuza Trindade, uma costureira e tanto, né, em que ela, quando vinha pro bazar, roupa de noiva, assim eu adoro, que ela desmanchava, né, e aproveitava aquela renda, que são tecidos bons, para fazer outras roupas, tudo isso, e ajudava o Leon Denis. Percebemos, gente? Esse movimento é saudável na nossa vida. Tudo aquilo que fica parado nos prejudica. Aí vem mais. Ele fala assim, mas tem espírito que prefere a ruína? Então não, né? Que tem fundamento. Eu vou falar uma outra coisa também. Isso é interessante. É uma experiência de reunião de desobsessão, a gente pode contar, né? Porque já tem muitos anos isso. Na reunião de desobsessão. Então estávamos o grupo dos médios, né? E lá os médios de apoio, tudo isso. É uma reunião mediúnica, em que se atendem espíritos necessitados. E de repente, eu, como médium, senti uma coisa muito esquisita, né? E a gente, na avaliação, não fala do espírito, fala do que a gente sentiu. Eu sentia como se o espírito pulasse de um monte de lixo. E eu era a primeira pessoa falando na avaliação direto. Eu falei assim, Deusa, o que foi? Eu falei assim, olha, o que eu senti foi uma coisa muito esquisita, eu acho que eu posso estar até perturbada, né? Porque eu senti como se o espírito pulasse de um monte de lixo e viesse. Aí a nossa querida Lúcia Moreira,
Da casa é a mãe do nosso Leozinho, né? Eu acho que algumas pessoas devem conhecer, né? Ela virou e falou assim, não tá perturbada não, porque eu conheço esse endereço, é um endereço em Bangu. É uma casa em que as pessoas vão juntando roupa, folha, jornal, vai juntando. Aí fica aquele monte de lixo. Aí quando aquilo tá uma montanha, eles põem fogo. Só que imagina o cheiro, né? É um cheiro que vai ali pelo caminho, pela coisa toda, e aí a vizinhança reclama e já deu polícia, deu processo. Eles vivem numa briga muito grande por causa disso. E eles continuam fazendo só por teima. Olha só. Quer dizer, aquele monte de lixo acumulado, tinha espírito que gostava de ficar ali. Não tem gente que gosta de ficar embaixo de uma cadeira, embaixo de uma mesa, num canto qualquer assim, né? Escondido. Gente, é isso. Olha que coisa séria. Parece brincadeira, né? Mas são realidades da vida espiritual que a gente pode começar a fazer, a pensar. Por isso que nos setores, muitas vezes, de trabalho, né? A gente passa no Teresa d'Ávila, né? Aqui deve passar também. O responsável fala assim, olha, mantém as coisas no lugar, né? Não deixa acumular sujeira, não. Tem a questão da higiene, tem a higiene sim. Mas tem a questão também que tem espíritos que gostam dessa confusão, dessa sujeira, independente de condição social. Uma vez com o Altivo, a gente foi na sindicância, na Malé, e aí fomos numa casinha. Uma casa extremamente pobre. Extremamente pobre. E não foi sindicância, foi uma visita. Aí chegamos lá, mas a pessoa, com muito carinho, ela aprendeu na Malé as coisas, né? Então tinha o banquinho, para a gente sentar, a gente sentou no banquinho, e ela virou e falou assim, vou fazer um cafezinho para vocês, porque ela fazia assim, fazia o café, secava o pó, para depois aproveitar, né? Mas naquele dia ela pegou um pouquinho daquele pó, que estava seco, e botou uma colherzinha do pozinho novo, né? E botou água quente e deu o café pra gente, né? Numas canequinhas de alumínio areadas. A chaleira, ela areava com areia, aquela caneca, tudo brilhando, um lugar pobre, muito pobre mesmo, terra de chão batido, que depois a Malé fez o cimentar direitinho, né? Mas olha a limpeza, a roupinha toda dobrada em cima da cama, sabe? Tudo organizadinho. Aí o Altivo, é claro que ele leva a gente para isso, não é para ser bonzinho, é pra gente aprender. Olha só. E a harmonia lá, eu sou muito feliz, eu agradeço, né? Porque lá eu aprendo muita coisa. Minhas crianças são tratadas e numa alegria muito grande. Então, por quê? Ali, pelo sentimento dela, pela gratidão e porque ela colocava em prática o que aprendia, era um lugar que era uma morada de quê? De bons espíritos. Os amigos espirituais conseguiam trabalhar ali sem problema nenhum. Bem, aí ele fala o seguinte, as crenças populares, né, quando falam em lugares muito mal assombrados, aí ele diz o seguinte, tem espíritos que ficam bem em palácios, né? Mas o que acontece nos palácios? A gente há pouco tempo viu aí a questão do palácio, o que está acontecendo, né, na Inglaterra, né? O que tem ali? O que foi usado pela tatarafó, aquilo é conservado. E ninguém mexe, não é isso? Ninguém mexe, agora tem que ser usado, ninguém pode mexer. Se há de um funcionário que quebre uma peça daquela, é um crime. Mas para que aquilo? Serve para quê? Para ninguém. Serve para nada. Mas, toda vez que olha, está lá escrito, né? Isso foi usado pelo rei, pela rainha, não sei o quê. Está lá escrito, a pessoa olha, e aí tem o que ele diz aqui, que atrás do espírito é o quê? O pensamento. Está lá, ó, o pensamento. E toda vez que a pessoa olha, a pessoa lembra de quem usou. E isso dificulta o espírito se desligar. Porque pensamento é criador
E aqui estudo a obra de Leon Denis. E na obra de Leon Denis, o problema do ser e do destino, né, fala exatamente sobre isso, né? A força do nosso pensamento. Então a gente atrai. Ah, mas aí eu vou deixar de gostar de quem morreu? Não deixo não. Mas eu tenho que pensar como? Pensar na prece. Nada de pensar assim, ah, mas se minha mãe estivesse aqui, ela estaria... Gente, ela não está mais. Ela agora vai cuidar de outras coisas. Ah, se a minha mãe, ou se meu pai, ou se meu marido, não. O outro está seguindo o caminho dele e é bom que ele siga o caminho dele como espírito imortal. Não vai ser interessante ele estar ali, naquele lugar, fazendo a mesma coisa. A gente, ainda há pouco, a gente começar, a gente até conversava, né? Tem notícia do Gustavo, é meu filho que desencarnou, gente. Então, filho é um carinho, é um amor que a gente tem, né? Mas é claro que agora, não adianta ficar pensando assim, ah, se o Gustavo estivesse aqui. Não, ele não está, não é da vontade de Deus que ele faça, mas aquilo é uma nova fase que ele está. E o meu amor é de ajudá-lo a quê? Como mãe, a viver a nova fase. E para viver a nova fase, não tem que apegá-lo a mim, né? Eu tenho que fazer com que ele aceite as orientações espirituais superiores junto a eles. Percebemos, gente? E aí ele fala dos castelos, ele fala dia e hora de predileção. Sexta-feira, meia-noite. Ah, é a hora grande, né? É a hora das questões. Sabe por que é a hora das questões? Porque eu penso. Eu fico com muito medo. Sexta-feira, meia-noite. Será que os maus espíritos vão vir aqui? Só de eu ficar assim, ó, já começa a vir. E aí tem uns brincalhões que se aproveitam disso para pegar a peça, né? Aí daqui a pouco dá um barulho na minha casa, ai meu Deus do céu, né? Não quero nem ver, cubro a cabeça, né? Aquelas coisas todas, porque é o meu pensamento que vai atrair. E o brincalhão aproveita disso. O espírito leviano, ele aproveita disso. Aí ele coloca dos túmulos, eu falei sobre isso. Olha só, mas aí eu visitar o túmulo não é um carinho? Olha só, o que vai atrair o espírito é o meu sentimento de amor. Esse meu sentimento de amor, eu posso expressar tanto indo lá no túmulo, se eu quiser fazer uma prece, como eu posso fazer fora disso. E aí eu vou contar uma história verdadeira. É bom que tenha assim, Nildo, as pessoas conhecem, a nossa Fátima. A nossa Fátima Pereira era uma amiga, né, muito alegre, uma nordestina, trabalhava na área da saúde, muito alegre. E ela sempre brincava no dia de finados, né? Quando chegava no Leon Denis, aquele monte de gente para prece e tudo, e ela falava assim, hein? Isso aqui tá parecendo até coisa de defunto. E brincava assim, né? E um bom médium, trabalhava muito a mediunidade, e ela foi tendo um câncer, assim, que foi galopante mesmo, né? Em pouco tempo, um câncer de mama, era da área de saúde. Em pouco tempo ela desencarna. E aí desencarnou, né? E foi assim, a gente tem uma dor que as pessoas às vezes pensam que a gente como espírita não sente nada. A gente sente sim, gente. Só que a gente sente compreendendo, né? Mas quando a gente sente. Aí desencarnou. E aí, naquele dia, né, a mãe dela, dia de finados, foi para o cemitério levar flores na questão do túmulo. Mas a irmã foi para o centro, para a prece. Aí começa uma mensagem, e assim, a transparência de Altivo era muito grande, a mediunidade muito linda, né? E aí a mensagem começa assim: se não fosse irreverência, eu diria até que hoje parece que a casa está cheirando a defunto. Um olhou pro outro, é claro que era Fátima que brincava assim com a gente, ela não brincava com o Altivo, né? E veio a mensagem. Só que a gente gravava a mensagem, né? E aí você veja só, a mãe dela foi procurá-la no cemitério. E ela foi para a casa espírita porque ela não gostava daquele ambiente. Percebemos, gente? Então, essas preces que se fazem para os desencarnados é até muitas vezes, meus amigos, uma forma da gente atraí-los para o centro.
a gente vem a uma referência mental, afetiva, e os espíritos aproveitam para trazê-los para cá. Aí ele fala mais um pouquinho. Então as preces, tá. Eles vêm em função do pensamento. E aí tem a dama branca, que era uma coisa que quando eu estudava tinha isso, né? Cuidado no banheiro que vai aparecer a mulher vestida de branco. Tem gente que fala da estrada, né? Cuidado que a dama branca, estradas assim passa. E ele fala que é efeito da imaginação, falar da dama branca, né? Mas tem espíritos que se aproveitam disso para assustar o outro. E aí ele vai acabando aqui. Temer os lugares assombrados dos espíritos, tá? Há meio de expulsá-los, né? É assim, gente. A prece é um meio também. O encaminhamento é um meio. Agora vamos, nesse minutinho que restam, a gente falar o seguinte. Por que é que uma casa, um lugar fica assombrado? Para que o espírito se apresente, ele vai precisar de um médium. E para que o efeito seja concreto, é um médium de efeitos físicos. Que médium é esse? É aquele que tem abundância, o ectoplasma, esse fluido elétrico, esse fluido animal, o espírito se apropria disso. E, na verdade, a nossa relação de apego, a nossa relação de medo, faz com que a gente, muitas vezes, ofereça fluido para que o espírito promova a situação. Barulhos, pancadas, né? Aparecimento de fotos, de luzes, às vezes até materializações parciais, pode ser do rosto, da mão, né? Ou totais, é o médium. E aí, como é que eu faço para trabalhar com isso, para melhorar isso? Evangelização, estudo, compreensão. Quanto mais eu compreendo que as almas são os espíritos dos homens, quanto mais eu compreendo que o outro é meu irmão, mais eu desarmo o espírito para causar perturbação. Porque a luz, ela vence, né? Ela aniquila as trevas. E aí ele fala do exorcismo, né? O que é o exorcismo? Vou benzer a casa, tudo isso? Não, gente. A maior bênção para os nossos lares é a prece que a gente faz. É trazer Jesus todo dia para a nossa casa através do Evangelho. É a gente ter certeza que toda família tem espíritos protetores. Toda família. O negócio é a gente chamar por eles, que a gente muitas vezes teme muito mais, confia muito mais na força do mal do que na força do bem. Então, é a gente viver com o pensamento, com o sentimento em Jesus. Confiar na doutrina espírita, confiar nos amigos espirituais. Essa é a melhor fórmula para a gente atrair os bons espíritos, expulsar os maus, não. Que Chico Xavier fala que ao invés da gente tentar afastar os espíritos obsessores, que a gente se evangelize juntos. Então o evangelho é a grande receita para a gente viver em paz. Muito obrigada pela oportunidade, muita paz. Muito obrigado, Deusa. Tá ligado, né? Muito obrigado pela sua presença. Além da palestra ser bastante agradável e construtiva, a sua amizade, a sua vibração de amor por nós, por mim, isso é recíproco, e a gente fica muito feliz com a tua presença aqui, como pela presença de qualquer amigo lá do Leon Denis, casa que a gente tem muita gratidão. Então vamos para a segunda fase aqui do nosso trabalho, que são os passes. Então os médiuns, por favor, se posicionem.
Então, mais uma vez, evocamos o amor do Cristo, o amor dos nossos guias, para que juntos possamos realizar o trabalho dos passes. Em nome de Deus, em nome do Cristo e dos benfeitores aqui presentes, e sempre em nome do amor, iniciamos os trabalhos dos passes. Que assim seja. Meus irmãos, então, durante a noite, um homem chamado Nicodemos procura Jesus e pergunta para ele: Mestre, como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus responde a Nicodemos: em verdade vos digo que se um homem não nascer da água, não poderá ver o reino dos céus. Quando Jesus fala assim para Nicodemos, essa resposta, Jesus está falando de reencarnação. Então, reencarnação está no Novo Testamento, está na Bíblia. Essa passagem é tirada da Bíblia. Então, se a reencarnação não fosse uma verdade, não fizesse parte da lei de Deus, da lei natural, Jesus teria combatido, Jesus não falaria, mas ao contrário, ele reafirmou, e ele falou também de reencarnação outras vezes, quando ele disse que João Batista era o Elias reencarnado, era o Elias que voltou. Então, ele se refere à reencarnação várias vezes. E quando ele fala para Nicodemos que o que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito, ele quis fazer a diferença entre o corpo físico, que é o corpo material, e o espírito, que é a parte espiritual que nós somos quando encarnados. Somos espírito num corpo de carne. Que Jesus nos abençoe. Vamos então à mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que o amor único de Deus encoraje todos vocês para o bem. O mundo passa por grandes decepções e dores. E como vocês já sabem, parece que a humanidade, nesse momento, estão todos indecisos, que então nem se sabe como agir. Muitos se perturbam, outros buscam vingança, e, enfim, outros glorificam as dores. E esses acontecimentos são por não entenderem do amor de Deus. Nesses momentos, muitos estão enlouquecidos, apavorados, com a periculosidade que envolve o planeta, a Terra, em todas as direções. O medo, o poder, as acusações, momentos que fazem mal, enfim. Mais um grande problema que a humanidade passa. E não acaba, outras virão, até que os homens mantêm equilibrados
no amor de Deus, até que busquem paz, amor, amem-se mais uns aos outros sobre a terra. E como vocês devem se comportarem diante dessas dores, dessas causas, como a que vimos e escutamos e sentimos. Todos vocês já sabem que não há efeitos sem causas. Há espíritos que precisam passar por provas dolorosas e então são reunidos em determinados momentos para que sofram o impacto da lei. Muitos se libertam, alcançando voos para lugares inimagináveis por si próprio, porque enquanto estavam no corpo, se adiantaram, se manteram equilibrados, cumpriram com o que o Evangelho de Jesus disse. E outros irmãozinhos estão agora presos às sensações de dores, de sofrimento e angústias. E ainda há aqueles que praticaram o mal e continuam a agir como criminosos no plano espiritual. E vocês, como se comportará em meio a tanta confusão, vigiando e orando um pelos outros, elevando os pensamentos a Deus? Vibrando paz, amor e equilíbrio para todos os irmãos encarnados e desencarnados. Para aqueles que têm sentimentos de vingança, vibrem o amor, e os de sentimentos de ódio, vibrem a confiança em Deus. É Deus quem cuida de todos. Não critiquem e não analisem as causas de tantos sofrimentos. Apenas se mantêm calmos, pensamentos positivos. Evitem divulgar o mal. Sejam pacificadores onde andares. Sejam serenos, já que o conhece a doutrina. E em torno das palavras, das conversas que chegam até vocês, peçam a Deus que o abençoe, porque ainda não sabem o que fazem. Vocês irão longe, orando por todos, principalmente por aqueles que deixou seu corpo físico. Vibrem mentalmente por aqueles que estão no poder, que pensam na paz, no amor, no futuro da nação. Que eles se equilibrem os corações e lembrem que outros sofrem
por suas faltas. E vocês mantenham vigilantes em oração, que busquem mentalmente o amor de Deus, a paz, o equilíbrio para esses que muito sofrem em torno de vocês. E não cabe a nós julgar quem está com a razão. Os fatos são muitas vezes imponderáveis, que são lutas frequentes entre os povos, atitude más, gestos irritantes, coisas do homem. Então, o mal toma conta, canalizando, sugando as energias das criaturas e colocando ideias maléficas. Enfim, são tantas angústias e problemas que envolvem as forças em torno da Terra, que todos nós, todos vocês, que todos nós, espíritos, e vocês, espíritas, devemos manter a luz do equilíbrio acesa. E a paz com todos, que continuem amando uns aos outros. Paz, um guia trabalhador da casa. Agradecidos aos nossos guias, agradecido ao Espírito que nos orienta a manter a paz, o equilíbrio, a oração, pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus acima de tudo, aos benfeitores responsáveis por esta reunião, ao altivo, com os espíritos guias da nossa casa, em nome desses irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja.